Olá, seja bem-vindo a esta aula na qual nós vamos resolver uma questão relacionando conceitos de redução ao primeiro quadrante e a trigonometria. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou licenciado em matemática, especialista em educação matemática, mestre e doutorando em ensino de ciências e educação matemática, tudo pela mesma instituição, a Universidade Estadual de Londrina. Então vamos agora conhecer a questão. Acompanhe comigo. O teodolito é um instrumento de precisão utilizado para medir ângulos horizontais e verticais. Então veja uma ilustração de uma pessoa utilizando o teodolito. Esse equipamento é muito utilizado por agrimensores, engenheiros e arquitetos. É através desse equipamento que uma pessoa pode determinar a altura de um objeto quando não é possível medi-lo, como por exemplo uma encosta. Para ilustrar essa situação, considere que um alpinista deseja determinar a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, ele se afasta horizontalmente 20 metros do pé da encosta e visualiza o topo, utilizando um teodolito, sob um ângulo de 69 graus. Sabe-se que para aproximação, o seno de 69 graus é igual a 0,93, cosseno de 69 graus, 0,36, e a tangente de 69 graus é igual a 2,61. A altura aproximada da encosta é: alternativa A, 52,2 metros, B, 55,5 metros, C, 61,2 metros, D, 73,4 metros e E, 80,1 metros. Bom, para resolver esse problema, vamos começar ilustrando a situação. Vamos tentar construir uma imagem que de algum modo exemplifique a situação proposta. Acompanhe comigo no quadro. Então nós temos a seguinte representação: a altura da encosta, que nós não sabemos qual é a sua medida, por isso chamamos de x. Nós temos que a distância do alpinista até a encosta é de 20 metros, no enunciado é dito isso, que o alpinista se afasta 20 metros da encosta e consegue olhar o topo da encosta sob um ângulo de 69 graus. Então essa é a representação, é uma imagem que pode representar a situação proposta na questão. Então vamos considerar esse triângulo para resolver a questão proposta. Bom, nós temos que determinar o valor de x. Nós temos um ângulo de 69 graus. Vamos partir das informações e tentar utilizar alguma relação trigonométrica. Considerando o ângulo de 69 graus, o lado que mede 20 metros, ele é o cateto o quê? Cateto oposto ou o cateto adjacente? Perceba que o lado que mede 20 metros, ele ajuda a formar o ângulo de 69 graus. Por isso, ele é cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele lado que ajuda a formar o ângulo considerado. A altura da encosta, pelo contrário, não ajuda a formar esse ângulo, é o lado oposto. Por isso, ele é o cateto oposto. Nós temos, então, que o cateto adjacente mede 20 metros, nós temos que determinar o valor do cateto oposto. Agora pense, qual é a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Pensou? A relação trigonométrica é a
tangente. Então, nós precisamos determinar a tangente do ângulo. Acompanhe novamente comigo. Então, vamos considerar a tangente do ângulo de 69 graus. Porque é a tangente que relaciona cateto oposto com cateto adjacente. Tangente de um ângulo é sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aqui eu estou chamando CO de cateto oposto e estou chamando CA de cateto adjacente. Então é a nossa coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos utilizar essa relação. Tangente de 69 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora eu pergunto, qual é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto é o x, é a altura da encosta. E o cateto adjacente é a distância que o alpinista tomou da encosta, ou seja, o cateto adjacente mede 20 metros. Então vamos substituir essas informações. Tangente de 69 graus é igual a cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 20. Tangente de 69 graus já é dado no enunciado da questão. No enunciado da questão é dito que a tangente de 69 graus é igual a 2,61. Então vamos substituir. 2,61 é igual a x sobre 20. Temos agora uma igualdade entre frações. Uma igualdade entre frações sempre pode ser resolvida fazendo uma multiplicação cruzada. Então vamos fazer essa multiplicação. Acompanhem comigo. Então, multiplicando cruzado, vamos considerar aqui 1 embaixo do 2,61. X vezes 1 é igual a x. 2,61 vezes 20 é igual a 52,2 metros. Portanto, como desejamos determinar a medida da altura da encosta, nós temos que essa altura é de 52,2 metros. Então, utilizando a relação trigonométrica tangente, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, nós solucionamos a questão.